Fala aí pessoal, para o primeiro vídeo do meu novo canal, o canal VL Tecnologia. Sim, e no vídeo de hoje, para estrear bem bonito nesse canal, né, novo, que como o próprio nome do canal está dizendo, esse canal vai ser focado em tecnologia e coisas voltadas para a área de TI, área de tecnologia da informação. Então, vai ser sobre os nossos queridos e amados computadores, claro, os computadores, os PCs. Sendo que você não tem curiosidade de saber como que funciona um computador? Você deve ter, né? Mas antes de eu começar a explicar como que funciona um computador, rapaz, se você já está chegando aqui e caindo de paraquedas aqui, rapaz, larga o dedo nessa botão bonito aí de inscrever-se aí. Se inscreve no canal que eu vou tentar fazer vídeos mais voltados para a área de TI aqui nesse canal. Não pretendo, não prometo botar um vídeo todo dia por conta que eu trabalho e também faço faculdade. Eu faço curso de sistema de informação e tenho um curso técnico de informática, por isso que eu sei bastante conhecimento sobre a área de TI e que eu pretendo com esse canal aqui tá mostrando para vocês o conhecimento que eu tenho e passando conhecimento para pessoas que quiserem descobrir mais da área de TI. Que vai que você que está terminando o ensino médio aí fala, eu não sei o que eu vou fazer na vida, e vê uns vídeos aí do meu canal de TI e se interessa pela área de TI e vai atrás para tentar ser um profissional de TI. Aí o povo ia amar, rapaz. Mas vamos lá, se inscreve no canal se você não é inscrito novo, se quer de paraquedas aqui e larga o like e vambora para o vídeo, rapaz. Vambora. Então, computadores, personal computer, ou também chamado de PC, que é a mesma coisa. O que significa a palavra computador, personal computer ou o PC mesmo, que é o personal computer no caso? É uma máquina, computador é uma máquina capaz de calcular, armazenar e processar dados. Sim, exatamente, esse é o significado da palavra computador. Mas o computador mesmo, de fato, que a gente conhece hoje em dia, só foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. De fato, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, onde foi os americanos que criaram o primeiro computador de fato. Aonde nessa época os computadores eles cabiam num prédio inteiro, na sala inteira praticamente ele cabia, e ele só tinha uma função nessa época, quando foi criado os computadores, que ele só fazia cálculos matemáticos. E o primeiro computador que foi criado pelos Estados Unidos foi o ENIAC, que ele foi construído em 1939. Porém, eu não irei de fato entrar na história da computação. Se vocês quiserem um vídeo aí mais profundo, falando sobre a história da computação mesmo de fato, é só vocês deixar essa sugestão aí nos comentários, que eu posso fazer um vídeo futuro. Mas até o próximo vídeo desse canal, se for o caso, sobre a história da computação, desde o primeiro computador que foi o ENIAC, como eu acabei de falar aí para vocês, até os atuais, que de hoje em dia. E bem, primeiramente eu tenho que falar uma coisa. O computador, de fato, ele é dividido em duas coisas. Tem a parte de hardware e a parte de software. Aonde a parte de hardware, são todos os equipamentos físicos e os componentes que você consegue manipular, que você consegue encostar, que é físico. E a parte de software é toda a parte lógica do computador, como o próprio sistema operacional. Por exemplo, o Windows que você está mexendo aí é um software, então é a parte de software, a parte lógica do computador. Na faculdade tem um professor meu que sempre falava uma coisa que eu sempre gravei por conta disso: hardware é aquilo que tu chuta e software é aquilo que você xinga. Nunca mais eu confundo essa merda depois de eu descobrir isso. Esse cara é foda mesmo, mano. Bem, esse vídeo vai ter uma parte mais focada de hardware mesmo. Software não vou falar muito não, mas como eu já falei, em cima software qualquer programinha que você está utilizando aí, tipo Windows, Google Chrome, um browser, mas tipo de software, Photoshop, isso tudo é software. Mas vamos embora. Falando da parte de hardware, nós temos, claro, a primeira coisa que você pensa no computador é o que?
o seu gabinete, sim, o gabinete, que é essa caixa aí que fica o computador. E primeiramente, antes de eu falar qualquer coisa, você quando era pequeno, você sempre chamava essa caixa aí como CPU. Eu sei disso, eu também chamava quando eu era pequeno, antes de eu entrar para área de TI, antes de eu entrar na... Eu mesmo queria aprender sobre essa área. E você está cometendo um erro como eu sempre cometi quando eu era pequeno. É comum, todo mundo comete. Essa caixa aí não é CPU, essa caixa aí, negócio aí, é gabinete. CPU é um central de processamento de unidade que fica dentro do processador, que é coisa bem diferente de um gabinete. Gabinete é uma caixa que protege as coisas. Onde é exatamente esse a função do gabinete: proteger e organizar todas as peças e componentes do computador, aonde ele protege de acumular muita poeira, assim, de fato ele acumula assim muita poeira por dentro, mas diminui bem de cair qualquer coisa em cima do cooler para fazer o computador parar, e também ajuda em organizar as peças direitinho lá dentro, para não ficar a mostra e fio a solta por aí, correndo risco de alguém até encostar e perder um dedo aí. Se o pessoa encostar o dedo no cooler, automaticamente ele vai perder o dedo, porque a velocidade que ele roda o cooler ali, ó, só vai fazer isso, meu amigo. Bem, depois que você escolhe o seu gabinete, nós vamos começando a aumentar o computador. A primeira placa que você vê, que você pega, que você olha, essa placa aqui eu tô vendo que é diferente, hein? É a placa-mãe, sim, a placa-mãe, que é a principal placa de um computador e a maior de todas também. Onde nela tem todos os conectores, todos os chipsets, todos os transistores e também todos os slots necessários para o computador ligar e funcionar normalmente. Onde a função da placa-mãe é interligar todos esses componentes com energia, tá jogando energia para todos os componentes. Como que ela faz essa interligação dos componentes? Joga energia para tudo através dos barramentos. Sim, toda placa-mãe tem seus barramentos. E o que significa esses barramentos? São linhas, realmente linhas, que não são visíveis a olho nu. Normalmente eles ficam debaixo da placa-mãe até esses traçalhos de barramento, que através dessas linhas, que você não consegue ver olhando assim, você não consegue encostar nada, ela faz a interligação, joga energia para todos os componentes da placa-mãe. E uma coisa a ser falada: cada placa-mãe tem um número diferente de slots de memória. Por exemplo, tem uma placa-mãe que tem só 2 slots de memória, então você consegue colocar 2 memórias no computador. Tem placa-mãe que tem 4 slots de memória, dá pra você botar, por exemplo, 2 de 8 e 2 de 8, tu fica com 8, 16, cara, fica com memória pra caramba, 8, 16, o editor vai mostrar aí, fica com memória pra caramba. Então, depende de cada fabricante. E também, tem placa-mãe também que aceita somente um tipo de memória específico, tipo DDR1, DDR2, DDR3. Ele não aceita DDR2 nem DDR3, só aceita DDR1. Então, e também cada placa-mãe tem um socket diferente para cada processador, que não são todos os processadores que aceitam essa placa. A placa só aceita certos tipos de processador que foi feito para o seu socket, e também que ela consegue suportar. Por isso que quando você for ter que trocar uma memória do seu computador, ou então um processador que queimou, ou então tá ruim, está querendo trocar, dar um update nesse seu computador, é muito importante você pegar o manual da sua placa-mãe, que tem até na internet, normalmente em PDF tem, e ver lá nas configurações dela quais são os tipos de memória que ela aceita e quais são os tipos de processador que ela aceita. Por quê? Se você colocar um tipo de memória diferente que ela não aceita, pode acontecer duas coisas. Você não conseguir nem encaixar o memória no slot, ou o computador não irá reconhecer a memória. E no caso do processador, você não conseguir nem encaixar direito, normalmente ele não vai conseguir encaixar se não for o processador que foi feito para aquele socket. Então, é isso, pessoal. Bem, agora vamos falar sobre o cérebro do computador. Sim, é um principal
já é mais conhecido como cérebro do computador. Vamos falar sobre os processadores. Sim, os processadores, que depois da placa-mãe é a segunda placa mais importante do computador, e também normalmente o processador é mais caro do que a placa-mãe às vezes. Mas antes de falar sobre o processador, eu tenho que explicar dois conceitos que são essenciais para o entendimento do que o processador faz de fato, que é o conceito de dado versus informação. O que significa isso? Significa que, por exemplo, o dado é algo bruto, que não tem significado nenhum. Por exemplo, eu coloquei esse 3 que está aí na tela para vocês agora. Tem esse 3 aí. Como você está vendo, isso é só um número, não tem significado nenhum. É só um número 3, não tem nada. Ah, tá, o que é isso aí? Ah, o número 3, mais nada. Já agora, se eu pegar esse número 3 e colocar ele em uma frase, por exemplo, ele vai passar a ter significado. E quando o dado passa a ter um significado, passa a ter um sentido, ele se transforma em informação. Por que eu tive que explicar isso? Porque o processador, de fato, tem a principal função dele é fazer isso que eu acabei de fazer para vocês. Transformar um dado em informação. Como que ele faz isso? Ele pega todos os dados que você envia para o computador. Por exemplo, quando você está digitando lá no Facebook ou no Zap da web aí, para gatinha aí, cada tecla que você aperta no computador é um tipo de dado que você está enviando para o processador. Ele tá pegando esses dados. Tipo tecla A, B, C, são dados diferentes. Até mesmo quando você clica no mouse também é um tipo de dado que você está mandando para o processador. Ele pega esses dados, acumula eles todos na parte de entrada do processador, igual que eu estou mostrando para vocês nessa foto que eu estou mostrando aí. Tem a parte de entrada onde está escrito ali, ele acumula todos os dados ali que você envia. Quando ele perceber que você não está enviando mais dado nenhum, ele pega esses dados e joga para unidade de controle, ou também UC. E essa unidade de controle é a nossa famosa CPU. Sim, é aqui que acontece o processamento dos dados. É aqui que ele faz a transformação do dado em informação. Ele pega esse dado que está totalmente bruto e transforma ele para informação, dá um significado para ele. Sendo que após que ele faz isso, ele pega essa informação que ele transformou, essa informação, e joga para unidade aritmética e lógica, ou famosa ULA. E dentro dessa unidade, o que ele faz aí? Ele verifica se esta informação necessita de alguma operação matemática ou lógica. Por exemplo, na calculadora, como você bota ela 2, aí aperta mais e aperta 2. Ele pega o dado 2, pegou o outro dado 2, ele pegou esses dois dados, jogou para a unidade de controle, a UC, e transformou em dado numérico. Ele percebeu que é dado numérico, transformou esse dado numérico, jogou para a ULA, unidade de aritmética e lógica, e falou, ele quer somar. O professor fala assim, ó, pensa assim, ele percebe, ó, ele quer somar esses dois números. Então eu vou dar de saída para ele a soma desses dois números. Então é 4 que aparece na calculadora. E para fazer tudo isso funcionar, e também ser mais rápido possível, que realmente esse processo todo que eu falei para vocês, ele faz em milésimos de segundos. Nós temos a memória cache que tem dentro do processador. Essa memória cache, que é onde essa memória que fica dentro do processador é uma memória temporária, que está ali somente para receber os dados que o processador pega, que ele acumula os dados dentro dessa memória cache. Ele acumula esses dados e depois passa e joga esses dados para as unidades que o processador tem, para poder agilizar também esse processo, ser muito mais rápido. E lembrando, outra coisa boa para se falar sobre processadores é que cada processador tem uma configuração diferente. Por exemplo, tem processadores que tem somente um núcleo, tem processadores que são dual núcleo, dual core,
quadro-core, quinto-core, são processadores que têm cada vez mais núcleos. O que isso significa? Significa que quando o processador tem um núcleo só, ele é só, tipo, não sei, só um núcleo, ele só consegue processar um dado por vez. Só consegue uma vez processar um dado, acaba de processar, joga para outro, processar, pega outro. Ele só consegue fazer isso uma vez porque ele só tem um núcleo. Então, quando o processador tem mais de dois núcleos, ou mais de um núcleo no caso, ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se tiver 4 núcleos, ele faz 4 coisas ao mesmo tempo. E o que isso significa? Significa que o seu computador vai ter uma velocidade de resposta muito mais rápida do que o computador que tiver somente um núcleo. Então isso também deixa o computador muito menos lento, ele fica muito mais rápido, ele consegue acessar as coisas mais rápidas, mostra para você os dados muito mais rápidos. Por isso que cada vez tem mais núcleos, mais rápido o processador é e mais rápido o computador fica. Agora vamos continuando nessa vibe de desempenho do computador de fato. Depois de ter falado do processador, nós vamos falar dos tipos de memória que o computador tem, das memórias do computador. Aonde, antes de falar das memórias que o computador tem, falar o que significa memória, qual é o papel de uma memória. Uma memória, de fato, o computador tem um objetivo de armazenar dados e fazer o transporte desses dados mais rapidamente. Exatamente esse o objetivo, ele armazena dado, pega esse dado, joga para outro componente. É isso que qualquer tipo de memória faz. E no computador nós temos 5 tipos de memória, 5. E cada uma memória é diferente da outra, e cada uma tem uma função diferente do que a outra. E vamos lá, vamos começar a falar sobre a primeira memória que eu vou falar agora. É uma memória menos conhecida pela galera, que é a memória que é muito raro alguém alguém trocar ela, que é a memória ROM. Sim, a memória ROM, não é RAM não, é ROM, ele é ROM. Onde essa memória está localizada na placa-mãe do computador. Ela fica na placa-mãe do computador, essa memória. Aonde nela tem todas as informações essenciais que o fabricante da placa-mãe colocou nessa memória para o computador poder inicializar normalmente. Tá? É a nossa famosa BIOS, para quem não se ligou aí. Quando você acessa a BIOS do computador, apertando no F2 lá para fazer a formatação dele, você acessa a memória ROM, que ali tá todas as informações que o fabricante colocou, que é a nossa famosa BIOS. Por conta disso, essa memória, a memória ROM, ela é uma memória não volátil. E o que significa isso de memória não volátil? Significa que quando você desligar o computador, essas informações não serão perdidas, elas continuarão lá, armazenadas. Até porque se a memória ROM se a memória ROM fosse volátil, se ela fosse volátil, que significa que quando você desligar, as informações são perdidas quando você reiniciar o computador e desligar ele, o computador nem iria ligar mais. Porque quando você reiniciar, primeira vez que você for reiniciar, as informações serão perdidas e o computador não tem mais a BIOS para poder startar ele, para poder ligar ele. Então por isso que a memória ROM é uma memória não volátil. Agora nós temos a nossa memória, que é a memória mais conhecida pela galera, que é a memória que sempre queima, que você tem que trocar, ou então tá sujo, você tem que passar uma borracha nela. Ou quando você quer dar um upgrade no seu computador, que é a nossa famosa memória principal, ou também conhecida como memória RAM. Sim, e a memória RAM, ela tem um papel, de fato, ligado com o desempenho do computador, aonde quanto mais gigas você tiver dentro da sua memória, mais rápido o tempo de resposta e de processamento do seu computador será. Aonde a função da memória RAM, de fato, é pegar aquelas informações que o processador processou, ele pega as informações dela que sai do processador e joga para qual componente que o processador mandou essas informações. E ela também consegue armazenar dados na memória RAM, porém ela consegue armazenar esses dados temporariamente. Significa que a memória RAM é uma memória volátil. Se você desligar o computador, os dados que tiverem na memória RAM serão perdidos. Então, por isso que ela só está ligada de fato com o desempenho no computador. Agora,
nós temos a nossa memória secundária. Sim, memória secundária, que é o nosso famoso HD, o HD da galera, o HDzão. Isso, ou também os nossos SSD também, é outro tipo de memória secundária. Aonde a função da memória secundária, de fato, é armazenar todas as informações do sistema operacional da máquina, para poder, quando ele startar quando a memória ROM, que é a BIOS, startar o computador, a memória secundária é acionada, pega os dados de inicialização do sistema operacional e assim inicializa a máquina, mostrando um exemplo, um Windows para você, naquela tela iniciando o Windows que aparece assim. A memória secundária tem essa função. Além de, claro, o HD você consegue armazenar todas as coisas que você quiser armazenar lá. Você pode guardar lá fotos, vídeo, documentos, qualquer coisa que você quiser armazenar lá, vai ficar na memória secundária, que é o seu famoso HD, que você pode pegar, trocar, fazer o que você quiser. Então, por isso, a memória secundária é uma memória não volátil. Você não desliga, se você desligar, você não perde nada que estiver dentro do seu HD. E lembrando outra coisa, os SSD, que é a mesma coisa que o HD, eles são bem mais rápidos que o HD ou o SSD. Se você trocar o HD por um SSD, seu computador fica muito mais rápido. Mas por que ele é mais rápido? O SSD sempre é mais rápido que o HD. Porque o SSD, ele não espera para você buscar um dado no SSD, ele não fica esperando ler todo o SSD, todos os dados que tem no SSD para achar o dado que você quer. No HD não, tem aquele disquinho que ele roda o disco todo, ele lê o disco todo. Quando ele acaba de ler o disco todo, ele acha o dado que você está querendo acessar ou pegar e mostra para você. Então, por isso que o SSD é mais rápido que o HD. Porém, o SSD é muito mais caro, né? De fato. Outro tipo de memória que o computador tem são os registradores. Sim, os registradores, onde ele fica também, é um outro tipo de memória que também fica dentro do processador. Onde os registradores têm a função de pegar todos os endereços de bytes que qualquer programa que você está utilizando, Photoshop, deixa eu ver, Sony Vegas, que eu estou editando vídeo aqui, Formato Factory, fazer formatação de vídeo, Discord para falar com os outros, Google Chrome, todos esses programas, quando você abre ele na sua máquina, geram um número de bytes. Ele vai gerar um número de bytes. E o que o registrador faz? Ele pega esses bytes que o seu programa gera quando você abre, ele junta esses bytes em pequenos blocos de instrução. São muitos blocos que ele pega, ele faz isso ao mesmo tempo e muito rápido. E pegando esses blocos de instrução que ele junta em pequenos bytes, ele pega esses blocos de instrução e joga para a memória RAM. Que a memória RAM joga para o componente que necessita dessa informação de fato. Uma coisa bem a se falar, os registradores é a memória mais cara do computador. É a que tem mais cara. Que você quiser trocar um registrador, ferrou mesmo. Tem que trocar o processador de fato, do caso, porque ele fica dentro do processador. E por isso que é muito caro, porque ele fica dentro do processador. E também é uma das memórias que tem menos capacidade de armazenar coisa. Ela só consegue armazenar bytes. Bytes, o que significa bytes? Bytes não chega nem a 1 kbyte. Lembra do kbyte? Kbyte é kilobyte, que significa 1 kilobyte tem mil bytes. Ele armazena n bytes. Então não chega nem a 1 kbyte, não chega nem a mil bytes. No caso, ela não consegue armazenar. De fato. E para finalizar este assunto, nós temos a memória caixa, que já foi falado aqui nesse vídeo, que é a memória que também é uma outra memória que fica dentro do processador, que faz o armazenamento provisório dos dados vindo pelo usuário, que o processador pega, joga para a unidade de controle, para a unidade central lá de processamento, tal. Ele fica fazendo esse toque da memória caixa. E uma coisa para reforçar que eu vou falar aqui de fato, se você não conseguiu ainda entender direito, sobre memórias não voláteis e memórias voláteis. Então, para reforçar, de memória não volátil, quando você desliga, você não perde os dados. Nós temos a memória
memória secundária e a memória ROM. Nós temos de memórias não voláteis, que é o HD e a BIOS. De memória volátil, que você perde as informações quando é desligada, nós temos a memória RAM, memória caixa e os registradores. Se você agora entendeu, de fato. E uma outra coisa a se falar sobre memórias é que RAM, de fato, a memória RAM mesmo, de fato, são classificadas tipo, tem memórias RAM que tem um tipo DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, por aí vai, DDR5, não sei se existe mais do que 4, não lembro agora, mas provavelmente deve ter, ou se não lançaram, vão lançar praticamente. E bem, como você pode imaginar, para fazer isso tudo funcionar, necessita de energia, né? Sem energia, isso não com nada que eu falei para vocês aqui, processador, memória, placa-mãe não funciona. E poder alimentar energia para o computador, nós temos as nossas queridas fontes de alimentação ou fontes de computador, onde ela realmente só tem a função de colocar energia para o computador funcionar. E as fontes de computador têm diversos tipos diferentes no mercado, que se diferencia pelo número de volts que cada fonte consegue gerar. Por exemplo, tem fontes de 30 volts, 50 volts, tem de 200, 300. E lembrando de uma coisa, se você tem uma placa de vídeo no seu computador, é obrigatório você ter uma fonte que consegue gerar consegue aguentar muito alta, muito voltagem, que consegue aguentar bem essa energia, porque ela vai puxar muita energia a placa de vídeo, no caso, entendeu? Outro fato que acontece é que esse tipo de processamento, esse tipo de coisa, processador, memória, esses dados passando para lá e para cá, esse tipo de processamento todo, ele gera muito calor. Essas funções todas trabalhando ao mesmo tempo que o computador faz, ele gera muito calor. Por causa da alta velocidade que os componentes trabalham, ele gera muito calor, por causa da energia cinética lá do caso. E para não deixar o computador explodir de fato, não dar aquele pá! De fato, os computadores têm um sistema de refrigeração. E como que a gente consegue refrigerar os nossos componentes do computador, não deixar ele explodir? É através dos nossos coolers. Sim, aqueles coolers que ficam gerando em cima do processador. Ele fica exatamente em cima do processador e fica gerando lá. E por padrão, é obrigatório você também colocar a pasta térmica em cima do processador para fazer o resfriamento do processador, porque normalmente o processador ele trabalha em altas temperaturas. E se você não tiver essa pasta térmica lá em cima, o processador vai queimar na mesma hora, por causa de altas temperaturas. A pasta térmica, o que ia acontecer quando você está com a pasta térmica lá no processador? Quando chegar nesse certo nível de temperatura, a pasta térmica vai fazer essa temperatura cair bem rapidamente, para ir evitando assim a queima do processador de fato. E falando de cooler, qual é a principal função do cooler? É você pegar todo o ar quente que fica em volta dos componentes, que esses componentes liberam diversos ares quentes, e puxar esse ar quente para fora do computador, jogar para fora o ar quente e sim fazer entrar o ar frio, no caso, fazendo assim resfriar completamente todos os componentes, todas as peças do computador de fato. Um componente que é opcional você ter ou não, isso depende muito de qual motivo você está montando sua máquina, ou então para que você está montando sua máquina, são as famosas placas de vídeo, aonde ela tem a função de reproduzir e conseguir gerar gráficos melhores em jogos, e também fazer com que o seu jogo em si rode com mais normalidade, aguentando todos os gráficos pesados que o jogo gera. E assim, a placa de vídeo também, o que acontece? Ela divide o processamento com o processador do computador, onde ela vai pegar todas as gerações de gráficos, o nível de processamento que o jogo tá
tá aderindo, tá precisando para poder rodar, ela vai jogar na frente do processador e vai processar esses dados, evitando assim o processador ficar sobrecarregado, de fato. Então, por isso, tem alguns jogos que só roda com a placa de vídeo, porque o processador ele não aguenta o nível de processamento que o jogo quer o computador processar esse jogo e rodar ele normalmente. Então, por isso que também nós podemos também dizer que a placa de vídeo tem um mini processador dentro dela. Por isso que toda a placa de vídeo tem um cooler também em cima dela para poder fazer sua refrigeração. E toda a placa de vídeo tem sua velocidade de processamento chegando, por exemplo, a 2 GB, tem celular na minha, acho que é 3,5 GB, celular tem uma velocidade de processamento que qual processador também tem. Quando você vê as especificações técnicas do processador, tem lá a velocidade dele lá, de quanto que ele faz por minuto, quanto ele faz por segundo. A mesma coisa tem em placa de vídeo. E uma outra componente que também é opcional, agora de fato hoje em dia é opcional, não é mais necessariamente ter essa placa, somente se você quiser voltar para os tempos antigos do computador, que é aquele tempo maravilhoso da nossa internet discada, tem nossa placa de rede. Sim, antigamente, bem antigamente mesmo, para o computador poder acessar a internet, era necessário ter uma placa de rede embutida nela. E nessa placa de rede você conectava o cabo do seu telefone que vinha da internet, que vinha lá de fora, e assim você poderia conectar a internet através dos discadores, que são aqueles discadores do IBESC, IG, que são bem antigos mesmo, que você conseguia entrar na famosa internet discada. Quem lembra da internet discada? Oh, saudade da internet discada. Que você sempre conseguia só entrar a dia de semana, você só podia entrar a partir de meia-noite, que era de graça, ou você entrava domingo, podia ser o dia inteiro, e sábado a partir de 2 da tarde. Eu lembro muito bem que eu esperava todo sábado às 2 da tarde para poder entrar na internet antigamente. Aonde a internet de escada tinha a sua velocidade impressionante de 0,1 kbytes por segundo, podendo chegar até 100 kbytes de velocidade por segundo. Hoje em dia a gente tem o que? 50 MB, 60 MB, 1 GB, dependendo de umas empresas tem 20 megas, 10 megas. Internet de escada nem a 1 mega chegava a 100 kbytes, nem a 500 kbytes, por exemplo, ele não chegava a internet de escada, de tão lenta que era. Ainda bem que atualmente essa placa não é mais necessária para você poder acessar a internet. Atualmente você poder acessar a internet, alguns computadores têm, e também notebooks, tem a sua placa de Wi-Fi embutida. E através da placa de Wi-Fi, você ativa o Wi-Fi lá, você pega o Wi-Fi de casa, já conecta a internet automaticamente. E também através do conector de cabo de rede que tem na sua placa-mãe. Já tem uma mini placa de rede embutida nesse conector de cabo de rede, só que ao invés de você ter que discar para entrar na internet, o cabo de rede que já vem com as informações da internet do seu switch, ou do seu roteador, se você roteando a internet do vizinho, por exemplo, você vem, conecta o cabo ali na entrada de cabo do computador, e assim ele vai ter acesso à internet na mesma hora. E para finalizar, último tópico assim de fato do vídeo, nós vamos falar uma coisa. Lembra que no início do vídeo, quando eu estava falando sobre a história uma breve encostada na história da computação, que eu falei que os computadores antigamente, eles cabiam dentro de uma sala. Então eles não tinham uma aparência muito boa para quem não era cientista naquela época, e ficava com muitas dúvidas de como se mexe naquela máquina chamada computador. Então, quando foi lançado os PCs para pessoas comuns, vieram também, junto com eles, os dispositivos de entrada e saída. E o que significa esses dispositivos de entrada e saída? Onde eles pensaram assim, o computador pega esses dados quando se envia algo para ele, então vamos fazer algum dispositivo de entrada que eles conseguem enviar esses dados para ele. E realmente é isso, o dispositivo de entrada tem esta função de enviar dados para o computador. Um exemplo de dispositivo de entrada é o seu teclado e mouse que você está mexendo agora nesse momento, se você estiver no computador vendo esse vídeo no computador aí de fato. Eles também pensaram que
esse dado, quando a gente via, ele tá voltando pra gente esse dado, mas ele tá voltando de uma forma não decente para as pessoas comuns. Uma coisa que só cientista entender esses dados, porque normalmente ele voltava um binário, por exemplo, voltava tudo binário, porque o computador ele entende a linguagem do computador, é uma linguagem binária que ele entende. Então, pensando nisso, eles criaram os dispositivos de saída. Sim, o dispositivo de saída tem essa função de retornar qualquer coisa que o computador processar de uma forma mais interativa para o usuário, aonde um exemplo de dispositivo de saída é o seu monitor, que você está assistindo esse vídeo se estiver vendo agora no computador. Outro exemplo disso é a impressora, que você volta ali com a impressão, do jeito que você envia o dado para o computador dizendo que você quer a impressão daquele jeito, o computador devolve para você o jeito que você quis, o dado que você enviou para ele, no caso. Caixa de som também, quando você toca o som lá, ele está devolvendo o som para você que a música tem. É um dado, quando você bota para tocar uma música, essa música gera um dado de som e sim ele devolve para você através da caixa de som, no caso do seu computador. E também, além desses dispositivos de entrada e saída, também foram criados os dispositivos híbridos. O que significa esses dispositivos híbridos? Eles são dispositivos que são de entrada e saída ao mesmo tempo. Como assim? Ao mesmo tempo, cara, entrada e saída? Que ele é macho e fêmea ao mesmo tempo? Então, o que acontece? Um exemplo bem claro de dispositivo híbrido que é de entrada e saída ao mesmo tempo, nós temos com o pendrive. Pensa uma vez, pendrive. Você pega o pendrive e coloca ele no computador sem dado nenhum. O pendrive está virgão. O pendrive não tem dado nenhum. Está zerado, zero bala. Ele está fazendo, nesse momento, quando você coloca o computador lá, o pendrive no computador, ele está fazendo o papel de dispositivo de saída. Porque, normalmente, quando você coloca o pendrive, você coloca alguma coisa para dentro desse pendrive, para tirar do computador. Então, você está pegando os dados e enviando para uma memória secundária. E o pendrive também é uma memória secundária, para quem não sabe. E você está botando por um dispositivo de híbrido, um dispositivo de saída, que é o pendrive no caso. Então, ele está fazendo papel de dispositivo de saída. Já quando você tem alguma coisa já no pendrive, tipo um filme, um documento, você está com alguma coisa no pendrive, você conecta no computador, você está fazendo o papel de dispositivo de entrada agora no pendrive. Porque você está pegando o dado que está dentro do pendrive e jogando para o computador. Você está enviando o dado para o computador. Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, até o final desse vídeo. Se vocês gostarem aí desse vídeo, por favor, dá um like aí. Lembrando também que quem não me conhece, quem não sabe quem é esse cara que tá falando, é que eu sou o VLM, rapaz. Sou conhecido como VLM, também conhecido como Victor Lopes também, mas meu nome no YouTube é VLM. Eu tenho um canal de esportes, que é o VL Esportes, que eu faço muito vídeo de PES lá. E o canal VL Detonados, que é mais um canal de jogos variados, jogos antigos e novos lá no VL Detonados. E no VL Esportes, canal de esportes também. Se vocês quiserem conhecer, tá aí na descrição do vídeo, vai estar os dois canais. Se vocês quiserem conhecer esses dois canais, se você tá caindo aqui de paraquedas, de paraquedas não tá vindo de outro canal. Nenhum dos dois canais meus. E lembrando também, deixam aí nos comentários do vídeo sugestões de vídeos que eu posso fazer com tema de tecnologia. Então, até o próximo vídeo, pessoal, do VL Tecnologia. Tchau, tchau, pessoal.